Você percebe que quando você tá se sentindo triste, feliz, ansiosa ou até mesmo sentindo um pouco de tédio, você acaba comendo mais? Você pode estar fazendo a regulação emocional através da comida, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou a Leide. Eu sou a Gabi. E é muito natural quando a gente vai receber Sim. alguém em casa, quando a gente vai fazer alguma festa, alguma comemoração, ou até celebrar algo, a primeira coisa que a gente pensa é: o que que a gente vai servir para esse convidado? Ou qual barzinho, qual buffet, qual lugar que a gente vai comemorar o nosso aniversário? Porque a comida ela tem um sentido muito afetivo e relacional pra gente. Sim. E uma dose de equilíbrio aí é necessário. Porque acaba que, como a comida por si só, ela acaba despertando na gente esse aconchego, essa sensação gostosa de partilha, às vezes a gente acaba confundindo um pouco a nossa relação alimentar. Sim, isso vai fazendo até parte da história do nosso neurodesenvolvimento. Muitas das vezes ali a mãe fala, né, para o filho: come para eu ficar feliz, se você não comer tudo eu vou ficar triste, né? É verdade. Então, associar também que o comer, né, tá muito relacionado com o que o outro vai sentir. Então, a gente vai crescendo tendo esse tipo de ligação com uma comida. E principalmente quando a gente é criança, por exemplo, um neném chora. E alguém já comenta: ai, dá mamar, essa criança tá com fome. Ou quando a criança tá chorando por algum motivo, para que a gente ajude ela a parar de chorar, o que que a gente faz? A gente dá um doce, dá alguma coisa que ela goste. E isso acaba ativando na gente, vai ensinando a gente a regular as nossas emoções através da comida. Sim, perfeito, né? Até mesmo quando a gente tá em uma situação também ali com a criança, muitas pessoas falam, né? Será que ela não tá com fome? Será que ela não tá com fome, né? Como a comida fosse algo extremamente causador de todo o desconforto emocional. Exatamente. E o que que é regulação emocional, então, que a gente está dizendo, né? A desregulação emocional é quando a gente busca por estratégias e recursos para conseguir equilibrar as nossas emoções. Uhum. Então, aqui nesse exemplo da criança, o conceito é: a criança tá triste, então eu vou dar a comida para ela ficar feliz. Só que depois que a gente cresce, a gente segue com esse mesmo ritmo. Então, tem muitas pessoas que, quando se sentem tristes, estressadas, cansadas, acabam buscando essa sensação de aconchego e de conforto através da comida. E quando isso começa a acontecer, muitas consequências podem surgir e consequências que não são positivas. Então, o ganho de peso, consequências fisiológicas na saúde. Com isso também traz consequências emocionais, porque a pessoa ela se sente culpada, ela fica triste por ter feito aquilo. E isso pode gerar também algumas compulsões e alguns quadros também de transtorno Sim. alimentar. Por isso que é super importante a gente começar a olhar de que forma que a gente tem regulado as nossas emoções. Sim, e principalmente nos nossos dias atuais, né, que a gente está sendo uma geração muito movida ao prazer imediato, a gente está ficando muito vulnerável ao desconforto, né? Então, qualquer situação de desconforto, eu preciso comer um docinho, eu preciso comer algo. E o problema disso, que é muito desadaptativo, porque quase todos os dias a gente vai confrontar com situações que vai gerar estresse, tristeza, vergonha, né? Então, como é que é isso todos os dias, uma vez que as emoções é natural da espécie humana, né? Então, é muito desadaptativo. Por isso que muitas das vezes a gente acaba desenvolvendo aí quadros de obesidade e transtorno alimentar. E aí, por isso que é importante a gente olhar e se auto-observar. E entender, primeiro, qual que é a minha relação com a comida? O que que me desperta quando eu faço determinada refeição? E o que que me motiva a comer em excesso? O que que me motiva, às vezes, exagerar não só na quantidade de comida, mas naqueles belisquinhos ao longo do dia? Ou o que que me motiva a comer uma barra inteira de chocolate ao invés de comer um único pedaço? Então, fazer essa autoobservação, entender como que você se sente diante disso, o que que te desperta esse desejo, qual que é a emoção que desperta esse desejo. Esse é o ponto crucial, porque esse comportamento está muito relacionado com a nossa relação com a comida, a nossa intenção
com a comida e também a atenção que a gente deposita nas nossas refeições. Porque hoje em dia é muito comum, por exemplo, a gente comer assistindo televisão ou mexendo no celular, que inclusive isso é aprendido também lá na infância. Sim, e tem uma técnica que a gente utiliza bastante, quem é da TCC, né, que é a nossa abordagem de trabalho, que é registro de pensamentos. Então, você ficar atento o que passa na sua mente naquele momento que você tá comendo, né? E se perceber nessa situação. Então, não sei, né? Começou a perceber que todo dia depois do trabalho você sente um estresse, né? Qual é o seu pensamento naquele momento? Não aguento mais essa rotina de trabalho, preciso comer algo para relaxar, né? Então, você sente um estresse, tem esse pensamento, qual é o seu comportamento? Ir lá comer. Começou a perceber que isso está sendo frequente? Tem como mudar essa rotina de trabalho? Tem como essa rotina de trabalho ser menos estressante? Tem como você sair desse trabalho? Então, o que você vai fazer, né, depois que você sair do trabalho, uma vez que talvez não tem como você mudar aquele ambiente? Então, todos os dias que você sair estressada, você vai comer aquele doce, aquele chocolate. E é muito importante se perceber, né, o fator desencadeador. Quais são os pensamentos que estão te levando àquele estado emocional e aquele comportamento. Lembrando que a gente não consegue, né, controlar os nossos pensamentos, eles são automáticos. Mas você perceber, né, o que está desencadeando vai ajudar muito, até mesmo para você entender. Tem como mudar aquela situação? Então, talvez essa situação vai te gerar, sim, tristeza. Então, você vai comer todas as vezes, né? Aí, nessa parte, não tem uma fórmula mágica. É muito importante essa autoconsciência. E, inclusive, quando a gente fala sobre a influência da nossa intenção ao comer, que tem a ver com os nossos pensamentos, eu acessei uma pesquisa super interessante que foi feita por uma universidade na Alemanha, que estudou um grupo de pessoas que eles determinavam a intenção da pessoa naquela refeição. E esse estudo foi feito num restaurante por quilo, em que a pessoa, o primeiro experimento foi para que, antes de se servir, a pessoa ela pensasse na sensação de prazer que aquela comida poderia gerar nela. E aí a consequência foi a pessoa se servir numa grande quantidade. Isso, grande parte ali dos participantes acabaram se servindo numa maior quantidade de comida. Um outro pedido foi para que as pessoas, quando fossem se servir, que elas pensassem as consequências que a alimentação em excesso pode trazer para a sua saúde. E aí, a consequência foi elas se servirem numa menor quantidade. E um outro pensamento foi para as pessoas mentalizarem que elas precisariam daquela única refeição para sobreviver até o fim do dia. E aí, qual que foi a reação? A pessoa se servir numa maior quantidade. Muito no sentido de sobrevivência. Então, o que essa pesquisa mostra? Que a nossa intenção e os pensamentos que a gente deposita ao longo da nossa refeição, ela determina a quantidade que a gente vai comer e ela determina o nosso comportamento diante da comida. Por isso que essa técnica do automonitoramento, ela é super importante. Porque é ela, de uma certa forma, que guia ali. Sim, e procurar fazer estratégias mais assertivas de regulação emocional. Então, você percebeu, né, quais pensamentos que estão desencadeando aquela emoção e que está desencadeando o comer fora da hora, o beliscar, enfim, o exagero. Você entender, então, como é que você vai regular essa emoção. E procurar estratégias mais assertivas. É uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos. Não dá para comparar, né? O nível de prazer que a gente sente com a comida, droga e sexo nunca vai ser o mesmo, talvez, com outras ferramentas de regulação emocional, né? Como, por exemplo, tomar o banho. Então, ali tá se sentindo estressada, como é que é primeiro esperar, dar um tempo, se permitir naquela emoção, ir lá tomar um banho e esperar, né? Você se relaxar e estar mais tranquila. Não vai ser a mesma coisa, talvez comer um lanche, né? Um hambúrguer super prazeroso. Mas é uma forma mais assertiva e você precisa se expor a essas situações para você também aprender esses repertórios. E existe também uma outra técnica que você
se observa, principalmente observar os seus impulsos, e aí quando você perceber que você tá prestes a regular a sua emoção através da comida, você vai parar e você vai esperar entre 15 e 20 minutos, fazendo outra atividade ou simplesmente se permitindo sentir aquela emoção. E depois você vai refletir: será que eu realmente preciso comer aquele chocolate? Será que eu realmente preciso comer aquele hambúrguer? Geralmente, a gente precisa desse tempo para conseguir racionalizar sobre o nosso comportamento. Porque nesse tempo, a gente consegue dosar as consequências, a gente consegue pensar em outras estratégias e daí a gente consegue regular as nossas emoções de uma outra forma. Sim. E tem muita gente que fala assim, mas quando eu vi, já estava ali comendo, mas eu não consigo. É prática, precisa exercer, porque realmente é um pouquinho mais difícil no começo. Entretanto, não tem outra fórmula mágica. É necessário você entender e praticar essas ações para ficar um pouquinho mais no automático na sua vida. E outro fator também, que inclusive eu pratico em casa, é ter uma alimentação estruturada. Então, hoje em dia, eu já tenho ideia do que vai ser servido no café da manhã, no almoço, café da tarde, jantar. Quando a gente vai ao supermercado, a gente já não compra coisas que a gente tem tendência de acabar exagerando no consumo. Eu, por exemplo, adoro doce. Gosto muito de doce, sempre gostei de doce. Mas como hoje eu tenho mais consciência de uma alimentação saudável e da importância de manter essa alimentação, eu já nem compro. Então, você ter consciência do que você vai ou não ter na sua casa, você ter também as refeições mais estruturadas, não dá margem para que você acabe caindo também naquela ideia de merecimento, sabe? Sim. Que é muito comum também. Então, esse conjunto de estratégia ajuda muito a redirecionar essa regulação. Isso, e fazer uma autoconsciência, porque a vontade, ela dá e passa, né? Então, essa técnica que você disse dos 15 minutos, 20 minutos, ela é muito importante para você entender. Aqui, realmente, será que esse bolo, ele é tão gostoso assim, né? Porque às vezes a gente fica assim, a gente vai por exemplo, a gente vai numa festa de aniversário. Às vezes, não, eu preciso comer também um pedaço de bolo, tá super cheio, já comeu brigadeiro, já comeu outras coisas. E aí, será que você não vai ter outra oportunidade mesmo para comer um bolo, né? Será que aquele bolo é o bolo, assim, maravilhoso que você não vai encontrar mais em nenhum outro lugar? A gente mora em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito acessível à gastronomia. Então, às vezes, refletir se realmente, né, você precisa comer aquilo naquele momento. Então, aquela parada que você ensinou de 15, 20 minutos também ajuda nessa reflexão se realmente é necessário você comer aquilo. Exatamente. Ou às vezes pra repetir, né? Porque pode ser que a pessoa responda, não, sim, eu preciso desse bolo, até porque aniversário não tem todos os dias. Então, ok, mas precisa repetir? Ou precisa comer um pedaço muito grande? Comer em atenção plena, né? Exatamente. Então, assim, é um bolo muito gostoso. No lugar de você vai comer tão rápido que você não vai nem sentir o gosto. Então, come devagar, saboreando, sentindo o gosto, o cheiro, né? A textura. E aí, aquele pedaço de bolo vai ser um pedaço que você vai comer consciente. E a gente sabe que quando a gente fala de emoções, de regulação emocional, quando a gente fala também de uma regulação emocional através da comida, que a gente já sabe que tem um envolvimento afetivo e de histórias ali que gira em torno disso, a gente sabe que é muito complexo da gente conseguir reestruturar isso na nossa vida, ressignificar isso. Por isso que é importante a persistência. É importante esse conjunto de dicas que a gente deu aqui, principalmente da autoobservação, de você se permitir olhar para dentro e entender a importância dessa mudança na sua vida, porque faz muita diferença. E lembrando que essas dicas nós estamos falando para as pessoas que tá se percebendo, exagerando ali na quantidade de comida, né? Tá comendo besteira com mais frequência, né? Então tá se percebendo, regulando as emoções através do ato alimentar. Mas que, se você está na dúvida se esse comer emocional
alimentar, talvez de forma exagerada, não, assim, tem que procurar realmente ajuda de um profissional, porque a gente também entende que existe transtornos alimentares, né, que esses transtornos alimentares não, assim, dicas não vão resolver, e é muito importante procurar uma ajuda. Precisa de um tratamento mais direcionado. Sim, né? perfeito. Então, espero que vocês tenham anotado todas as dicas e a gente vai ficar muito feliz em saber o que você achou desse episódio. Então, a gente está disponível nas nossas redes sociais e se você quiser também deixar um comentário aqui, a gente vai gostar muito de ver. Exatamente. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Tchau!